Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos falar do nosso trabalho então da reportagem de uma vez por todas. Então é o seguinte, ó, agora eu vou coloquei aqui no Classroom a atividade definitiva do trabalho da reportagem, beleza? Vocês têm como modelo, não é para seguir, não é para fazer igual, tá? Mas vocês têm como modelo aquelas reportagens que eu já disponibilizei para vocês, que são as que os alunos fizeram no ano passado, né? As que eu coloquei ali é porque estavam boas. E então, para ter uma ideia geral, vale a pena dar uma olhada, nem que não seja para ler ela inteira, mas dar uma olhada geral, o que o pessoal colocou, que recursos eles utilizaram, visualmente como que ficou, né? O que eles colocaram que ficou bom na reportagem deles, para vocês também poderem aproveitar algumas ideias. Às vezes não é nem para copiar, mas é para se inspirar, para tirar algo parecido, né? Beleza? Então, assim, ó, algumas orientações básicas aí. Primeiro a gente tem que colocar uma data, né? Eu vou colocar assim, a data de entrega da primeira versão dela. Eu digo primeira versão por quê? Porque não vai estar pronta, né? Sempre vai ter algumas coisinhas para corrigir. Seja no texto, língua portuguesa, seja alguma ideia que seja melhor desenvolver melhor, explorar melhor e tal. Então a primeira versão para dia 14 de agosto, tá? Hoje é 31 de julho. Então vocês têm 2 semanas inteiras aí para fazerem a reportagem, tá? Essa primeira versão vai valer uma nota, uma porcentagem da nota. Então tem que entregar a primeira versão e bem feitinha, assim, né? Não qualquer porcaria feita lá no dia 13 ou no dia 14 mesmo de agosto, só para dizer que entregou, tá? Senão daí vai perder. Então, assim, é um andamento, né? Fazer uma reportagem não é fazer uma coisa correndo de uma hora para outra, isso não é reportagem. Fazer uma reportagem é fazer uma investigação, é pesquisar, é estudar, é correr atrás de dados, de informações, de imagens, de comprovações, tirar conclusões, interpretar. Então a reportagem é um dos gêneros mais complexos, aí, por isso que eu gosto de usar. Então fica para dia 14 de agosto, tá? Outra coisinha, vamos falar das regras mais importantes. Você já sabe, né? Você já sabe qual é a minha regra mais importante, né? Aposto que já surgiu uma luzinha igual essa daqui, assim, na cabeça de todo mundo. Não copiar texto, cara. Não copiar texto da internet. Isso não é, pelo amor de Deus, né? Não é reportagem. Então não plagiar também, tá? Às vezes a pessoa não copia, mas ela plagia. O texto fica muito parecido com aquele texto meio Frankenstein, assim, você troca uma palavrinha, troca outra, inverte a ordem de duas palavras e na verdade aquele outro texto não é o teu, né? Então, mas daí, professor, não posso colocar nada assim que eu pesquisei. Não, pode, às vezes até deve, né? Você tem que fazer uma pesquisa e tem que colocar o que você descobriu nessa pesquisa de conteúdo interessante. Dependendo do tema, pesquisa é mais importante, dependendo do tema, essa pesquisa teórica assim é menos importante. Mas você tem que conhecer o tema, né? Então você vai pesquisar aquilo que eu sempre falo, como que a gente foge do plágio. Você lê o material de pesquisa, você entende o material de pesquisa, você deixa o material de pesquisa de lado e você escreve o teu texto com o que você aprendeu lá. E você pode dizer que você está tirando as informações de lá, inclusive no teu texto, isso é uma coisa muito legal, tá? De acordo com o estudo tal, com o site tal, segundo não sei quem lá. Então isso é importante. Se quiser colocar um trechozinho copiado, pode, claro. Reportagens, gêneros jornalísticos usam trechos de outros lugares, mas eles mostram que é de outro lugar. Põe entre aspas, diz ali, né, da onde que está vindo a informação no meio do teu texto. Então você está escrevendo o teu texto, aí você vai colocar um pedacinho de outro entre aspas, dizendo de onde que veio, né? De acordo com o site tal, abre aspas, fecha aspas, ponto. Não tem problema. Claro, são trechos pequenos, não é meia página copiada, né? Porque senão daí não sobra espaço para o teu texto, tá? Então a regra mais importante sempre para não se ferrar, em termos de nota e até porque daí não é uma reportagem, daí é uma cópia, né? Não é uma reportagem tua. Não ter trecho copiado nem plagiado disfarçadinho assim, certo?
A segunda regra importante aí nessa reportagem é a seguinte: é uma regra, tá? Porque se não fizer isso, fica um trabalhinho sem graça de cópia de outras coisas. Não é uma reportagem que você descobriu. Então a regra é: a reportagem tem que trazer o tema que você escolheu, seja qual for, para o interesse local ou para a realidade local. Professor, mas eu vou fazer sobre as luas de Júpiter. Como que eu vou trazer para a colônia Muricy a lua de Júpiter? Ah, claro que tem, cara. Tem como você trazer pelo menos para o interesse local, pesquisar alguma coisa aqui, nem que seja o que as pessoas sabem, o que as pessoas pensam. Então a gente vê, ó. Então como que eu trago uma reportagem de um tema que aparentemente não tem nada a ver com a colônia, algo que está acontecendo lá fora no mundo, aqui para a realidade local? O pessoal dos consoles fez o quê? Da evolução dos consoles de videogame, né? Fizeram o quê? Não tendo a Nintendo, a Microsoft, a Sony não sendo daqui, que eles, não tendo ninguém daqui que eles saibam que trabalhou lá e desenvolveu esses consoles, não tem relação nenhuma com a realidade local, mas tem gente aqui que joga, né? Então eles entrevistaram os alunos para ver quem gosta de jogar, quem não gosta. Quem gosta de jogar o que? Acredita que qual jogo é melhor. É, fizeram entrevista com um aluno também que se autodeclarava viciado em videogame e como que esse vício afetava o dia a dia dele, outras esferas da vida dele, né? Colocar esses depoimentos ali. Então essa foi a forma deles trazerem para a realidade local. Fica interessante, conhecimento novo, como que esse tema dos videogames se relaciona com a nossa realidade local. Essa foi a saída deles, teriam outras formas, beleza? Por meio de entrevistas, por meio de enquetes, por meio de pesquisa, por meio de observação, de descobrir coisas relacionadas à colônia aqui. Então é uma questão de boa vontade e de criatividade, né? Como que eu puxo para cá? Tem que puxar para cá. Se não puxar para cá, fica um trabalhinho nada a ver que daí eu vou lá e leio na internet. Já tá lá, né? Só pesquisei tudo lá, não descobri nada de novo, então só ponho os links ali, entrega com os links, a gente pesquisa já na fonte original. Né? A ideia da reportagem não, é trazer algo novo, tá? Daqui, que interessa aqui. Pessoal do alcoolismo, da reportagem do alcoolismo que alguns leram. O que, que eles fizeram? Conseguiram fotos daqui, da região, de pessoas da região. Conseguiram ligar o tema do alcoolismo com a relação cultural que há aqui na colônia, né, das descendências europeias, que tem uma relação forte com o consumo de álcool. O pessoal da gravidez na adolescência entrevistou a enfermeira-chefe do posto de saúde, que trouxe várias informações relacionadas ao que ela trata ali de adolescentes grávidas, de prevenção e tal. Então, um tema bem ligado ao interesse local dos jovens. Também trouxeram fotos próprias, né? O pessoal do funk fez pesquisa com os alunos da escola para ver quem gosta, quem não gosta. Se não gosta, por quê? Se gosta, o que gosta no funk. Então, quanto por cento da juventude daqui curte esse gênero musical, né? Daí teve também a reportagem da assombração, né? Histórias da assombração, que também pegou histórias de relatos de moradores daqui. Para quem fez dessa lembra, tinha foto do local onde havia um relato. Foram entrevistada a família daqui. Foi pesquisado naquele livro Tertúlia, que fala de lendas, causas aqui da região. Trouxeram fotos, foto do portão do cemitério e tal, que são coisas daqui, né? Então vejam bem, gravidez na adolescência, alcoolismo, histórias de assombração, funk, qualquer outro. Cara, é difícil ser velho, cara. Ah, a evolução dos videogames, dos consoles. Então são temas, né, bem variados, mas todos eles deram jeito de trazer para a realidade local. Como que eu faço isso? Entrevistando, pesquisando, observando, conversando com pessoas, fotografando, né? Então tá. Então esse é o segundo ponto bem importante do trabalho. Primeiro, não copiar, não plagiar, fazer o teu texto. Segundo, trazer para a realidade local. Terceiro, para não ficar aquela coisa chata, aquele textão sem fim assim, que pode ficar muito, inclusive pode ser um texto maravilhoso, que a pessoa começa a ler e não para mais. Mas
eu peço aqui também nessas reportagens que haja esse outro trabalho, que é um trabalho extralinguístico, que é trazer esteticamente recursos que vão ficar legais ali, que vão compor, fazer uma composição mais rica do que apenas texto, tá? Então aquilo que a gente já falou, traz imagens, de preferência, se possível, imagens próprias, que vocês tiraram foto, ou que vocês pegaram de alguém que já tinha essa foto e mandou para vocês e tal. Então conseguir imagens próprias é uma coisa muito legal na reportagem. Trazer dados em gráficos, em tabelas. Não é obrigatório tudo isso, mas algumas dessas coisas é bom que coloque, tá? Para não ficar só texto. Entrevista, de preferência, se vai fazer uma entrevista, trazer ela destacada, né? Dá um destaque, porque a entrevista é um negócio legal, é uma informação nova. Então, destaca, coloca dentro de um box com uma cor diferente e tal. Se forem fazer pesquisa, enquete, pesquisa de opinião e tal, podem fazer por rede social. Também trazer esses resultados, fica legal, destacadamente. E boxes são bem legais. Boxes são aquelas caixinhas que você coloca. Então tem o teu texto principal aqui falando, e daí você está falando das luas de Júpiter lá, e daí, por exemplo, você fala de Ganímedes, que é uma das luas de Júpiter, se não me engano. Só que você não vai no teu texto principal ficar explicando sobre Ganímedes. Você só mencionou ela e continua ali falando o que é mais importante. Aqui do ladinho, você faz um box com uma imagenzinha de Ganímedes, com, com um pano de fundo, assim, com uma cor de fundo diferenciada, explicando alguma coisinha sobre Ganímedes ali. Então esses boxes por exemplo, o livro didático sempre tem esses boxes, é uma coisa que fica bem legal de colocar também. E daí uma coisa, então vocês vão me entregar dia 14, beleza? Então nessa primeira versão que vocês vão me entregar, vamos combinar uma coisa. Vocês vão fazer já o melhor que vocês puderem, para ter o mínimo de coisa para vocês refazerem depois, tá? Que depois fique mais só a parte estética, de arrumar alguma coisa do layout ali, do trabalho, para ficar mais bonitinho. Mas nessa versão, por exemplo, o texto, tentem deixar o melhor possível, tá? Então antes de entregar, você dá uma lida com calma, beleza? Para ver se o próprio editor de texto já não te avisa que tem coisas erradas. Se tiver, vai lá, arruma e me entrega sem esse tipo de erro. Só com os tipos de erro que que vocês aí do grupo não têm condições de sozinhos perceberem, tá? Então é uma primeira versão, mas é uma primeira versão que vocês já capricharam e já deram uma revisada e fizeram o melhor que puderam. Só uma coisinha importante também, ó. Pontuação em texto digitado. Tem muita gente que tropeça nisso daí. A pontuação no texto digitado, seja ponto de interrogação, de exclamação, ponto final, vírgula, ponto e vírgula, eles vêm sempre grudados no final da palavra. Tá? Não tem espaço. Palavra, espaço, ponto, espaço, vírgula. Não. Palavra, vírgula, grudada. Depois da vírgula ou depois do ponto, aí você vai dar espaço. Tá? Mas ele vem grudado aqui. Estou falando isso agora porque senão vai vir trabalhos praticamente inteiros com esse problema aí, e depois para corrigir vai ser muito chato para vocês, né? Eu só vou avisar assim, ó, tem que arrumar tudo isso daí, porque está errado. Então, a convenção é, gruda o ponto no final da palavra, e daí, se tiver continuação depois, aí espaço, e daí continua. Beleza? Manda ver. Se tiverem dúvida, perguntem. Se precisarem de alguma explicação mais detalhada, de um feedback mais cuidadoso, peçam aí nos comentários da atividade aqui, que eu passo meu WhatsApp para alguém do grupo aí pra gente poder conversar melhor, tá? Dia 14, 2 semanas. Hasta la vista.